A cada dia que passa, a oposição ela vem dando mais dor de cabeça. E o Lula, ele tá aí com alguns problemas. E dessa vez, até a liberação da maconha foi assinado pelo presidente Lula, hein? E o Lira já perdeu a paciência e vocês vão acompanhar aqui comigo agora isso tudo e muito mais. Então fique comigo até o final e bora lá para o conteúdo. Muito bem-vindos ao nosso canal, ao Pod Brasil. Aqui você fica atualizado de todas as notícias por dentro do governo, por dentro da nossa política, e tá dando o que falar. A oposição vem com tudo para cima desse governo. E será que o governo vai resistir? Quero saber a sua opinião. Comenta aí, você é de direita, você é de esquerda, você tem alguma ideologia política? Vai comentando que eu quero saber. Eu sou Ana Paula, muito bem-vindos. Vamos lá para mais um boletim informativo. Antes, não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva aqui embaixo para você se manter atualizado das notícias do Brasil. Lembrando que esse canal aqui a gente não passa pano para ninguém não. A verdade, se você quer saber, você vai ficar sabendo, porque aqui nós não temos trava na língua, a gente fala mesmo tudo que a gente vê acontecendo, tá? Então, se inscreve aí se você quer ficar por dentro da verdade, dentro de fato do que está acontecendo. E olha só, eu já começo com essa polêmica. Eu disse que o governo Lula ele está enfrentando alguns problemas e essa liberação da maconha está dando o que falar. O Lula acena a liberação da maconha. Só para vocês entenderem, deu na mídia, deu nos jornais, os acenos do governo Lula, a flexibilização das regras sobre maconha. Primeiros passos da nova gestão mostram disposição para discutir uma nova política para drogas, principalmente sobre o uso medicinal da cannabis. E o governo Lula ele demonstrou esse interesse em flexibilizar o tema, o que é preocupante, já que vem do presidente da República, e grupos já foram inclusive formados para discutir a utilização da maconha para uso medicinal. Só para vocês verem, tratamento vem sendo liberado, né? Tem tratamento em alta, a utilização médica de derivado, né, da maconha, da planta da maconha, disparou no país. Importações de medicamentos à base da maconha também, ó, vocês veem aqui pelo gráfico de 2015, uma comparação de 2015 a 2023. 14 estados já aprovaram leis que disponibilizam remédios à base de cannabis pelo SUS. O tema também está na pauta do judiciário com a liberação para consumo próprio. E aí é isso que veio preocupando bastante, porque é intitulado por cannabis uma questão de saúde pública, socioeconômica ou ambas? Qual que é a sua opinião? Teve um recente debate, né, uns dias atrás, que aconteceu em um estudo de ciências biomédicas que trouxe médicos, psiquiatras, historiadores para discutir o consumo da maconha e por que fala-se tanto em legalizá-la. E o debate ele fez parte do encerramento da disciplina, né? Debates atuais da ciência biomédicas, e segundo Carlos Alberto Guilherme Salgado, ele é psiquiatra, especialista em dependência química. A principal diferença entre proibir, legalizar e descriminalizar é que o cidadão ele recua diante de uma proibição, enquanto diante de uma descriminalização ou uma legalização, a sua percepção de risco tende o quê? A diminuir. E isso é perigoso, abre aspas, o consumo de uma substância como a maconha sempre terá impacto na vida do indivíduo e da sociedade. Não se pode perder a noção desse risco, fecha aspas, diz o médico. Então ele falou, abre aspas, a legalização levaria sim ao aumento do consumo de maconha, pois a percepção de risco do usuário fica menor. Portugal é um grande exemplo disso, visto que o número de usuários entre os jovens aumentou consideravelmente após a legalização, né? Isso argumentou Salgado. Então, segundo o médico, caso o uso da maconha seja legalizada, a sociedade terá que fazer um esforço brutal para conter o consumo, assim como faz com o tabaco. E ratificando o exposto por Salgado,
O médico psiquiatra Arthur Guerra de Andrade, ele afirma que o consumo da maconha pode levar ao consumo de outras drogas, sim. Trata-se de um ritual de batismo do usuário. Ele sempre vai experimentar com os amigos e achar que tá tudo certo e que ele tem o controle da situação. O médico lembra ainda do impacto do uso da maconha na saúde pública por ser uma droga cujo o uso acontece em diferentes segmentos populacionais. Na sociedade brasileira em geral, o número de dependentes da maconha, vem aumentando. Isso significa que em cada 10 pessoas que a usam, uma desenvolve dependência. Entre os jovens, esse número aumentou para mais de 26% dos usuários. E o Arthur Guerra chama atenção ainda para a forma assombrosa com a qual o consumo de maconha aumentou na América do Sul. Segundo o médico, a maconha começou a vir mais forte de várias outras formas, como o skunk e outras, e passou a ser consumida por idades mais precoces. Além disso, aumentou-se o número de pessoas com dificuldades ou problemas que passaram a usar drogas como uma forma de escape da sua realidade. Em contraposição aos pontos de vista apresentados pelos colegas da área de saúde, vários debates vêm falando sobre o uso da maconha, que é querer destruir a existência da droga. Querer proibir o uso da maconha pode ser querer destruir a existência da droga. Só que eles voltam a citar que o problema dessa substância é essa porta de entrada para outras drogas, E o governo, o presidente da República acenando para a liberação, inclusive para consumo próprio, igual o STF veio fazendo esses últimos dias aí, como vocês viram, do caso do Alexandre de Moraes, isso preocupa bastante, E eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí referente à sua opinião sobre o tema. Você apoia, você não apoia, você acha que isso vai ser bom, que isso não vai ser bom? Porque a bomba tá pegando, o negócio tá quente e o governo, como vocês viram, ele vem acenando, pessoal, aí a respeito dessa liberação. O Moraes, ele libera maconha, porém deve continuar proibido, o uso da droga por enquanto, até realmente finalizar isso. Mas a gente viu que num voto histórico o ministro Alexandre de Moraes decidiu pela descriminalização do porte de maconha. O Moraes, ele esqueceu de seu voto poucas horas depois. Então a gente viu aí que muita coisa veio acontecendo. O Gilmar Mendes, inclusive, liberou também o julgamento sobre o porte de drogas para uso pessoal. A gente viu que a retomada do julgamento continua. A gente vai acompanhar tudo isso junto com vocês. A suspensão ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes votar para descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal e o placar está a 4-0, O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele liberou nessa terça-feira, dia 8 de agosto, que seja retomado o julgamento da ação que discute a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Relator do caso, o magistrado sugeriu que o processo seja incluído na pauta a partir do dia 16 de agosto. Agora, a presidente do STF, que é a Rosa, ela marcará a data do julgamento e na última semana, Mendes pediu mais tempo para analisar os votos apresentados e prometeu liberar o processo em breve. A suspensão ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes votar para descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal e o placar está em 4-0 nesse sentido. O Moraes, ele argumentou que é preciso fixar uma quantidade mínima para diferenciar o usuário do traficante, que seria de 25 a 60 gramas da droga. O STF, ele julga a constitucionalidade de um dispositivo da chamada Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar, transportar entorpecentes para consumo pessoal. Entretanto, no julgamento, os ministros não irão tratar da venda de drogas, que vai seguir sendo ilegal. Atualmente, embora seja crime, o porte de drogas para consumo pessoal não leva à prisão. Os processos correm em juizados especiais e normalmente as punições aplicadas são advertências, como prestação de serviços à comunidade, medidas educativas. A condenação não fica registrada nos antecedentes criminais, já a pena para o tráfico de drogas varia de 5 a 20 anos de prisão. E aí, gente, vamos ver, Foi autorizada, então, por Gilmar Mendes a retomada do julgamento sobre aporte de drogas para uso pessoal, mas se você não pode vender, como que você vai comprar? Então, isso gerou uma série de repercussão e o governo acenando
para a flexibilização preocupou bastante, principalmente pessoas conservadoras, pessoas de direita, pessoas que são contra o uso dessa droga que pode viciar e pode aí prejudicar, né, toda uma população. O que vocês acham? Vão comentando? Enquanto vocês comentam, eu vou trazer uma outra notícia que também é bastante importante. Todos vocês brasileiros, todos nós, né, que nos preocupamos com o Brasil, ler, entender e acompanhar. Principalmente a queda no lucro da Petrobras. Gente, olha só, né? Vocês são a favor da Petrobras ter lucro ou não? Durante o governo, a gestão do Bolsonaro, muitos criticaram o lucro da Petrobras porque disseram que só os ricos ganhavam, enfim, né? Agora, dentro do governo do Lula, o governo já chegou até uma vez a dizer que ele não se preocupava, né, da Petrobras ter lucro, que ela não era uma empresa para ter lucro. O que vocês acham sobre isso? Petrobras é bom ou é ruim ter lucro? Qual que é a sua opinião? Vai comentando aí que eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito desse assunto. Mas olha só essa notícia enquanto isso. Lucro líquido da Petrobras cai 47% no segundo trimestre e soma 28,782 bilhões de reais. Gente, olha que notícia importante, porque a gente vê o lucro menor da Petrobras. A Petrobras, ela apresentou esse lucro líquido 47% menor no segundo trimestre, né, desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, que foi 2022. Mas a nova gestão da petroleira tem na ponta da língua os motivos da queda. Segundo aqui, né, as razões da queda do lucro foi, primeiro, a desvalorização do petróleo tipo Brent no mercado internacional. Teve também a queda de mais de 40% nos crack spreads internacionais do diesel, uma diferença entre o preço do petróleo bruto e o produto derivado. Teve também maiores despesas operacionais, especialmente com tributos, né, em permit, que é a redução do valor de ativos. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a queda do lucro? Vocês acham que é um trabalho mal feito ou é apenas um deslize? Vocês concordam a respeito dessa queda, né, da Petrobras, do que o governo está fazendo? Será que o governo está fazendo um bom trabalho? Será que ele está fazendo um ruim trabalho? Qual que é a sua opinião? Vai comentando aí, vai comentando que eu quero saber, né? Segundo o governo, ele diz que a queda em lucro da Petrobras não tem relação com a nova política, né? Ele trouxe aí alguns dos principais motivos, mas a gente vê a Petrobras que conseguiu, depois de muito tempo, né, finalmente ter lucro, agora esse lucro indo embora. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham a respeito disso. Vão comentando aí para mim. A gente sabe que o governo é o principal acionista, né, da Petrobras, e esse recurso, todo esse recurso, ele vai para o Tesouro Nacional, da parte que convém à União, e não tem uma destinação obrigatória, né? Então, teve até o Ilan Arbetman, ele é analista de petróleo e gás da Ativa Investimento. Ele até trouxe uma informação que é o seguinte, abre aspas: é fundamental para a União que a companhia se mantenha saudável, que ela continue gerando recursos e cabe à União fazer o melhor proveito disso. É muito mais jogo você sentar e formular uma política para melhor utilização dos grandes dividendos que são pagos do que você vociferar contra a geração de riqueza do próprio país. E eu quero saber de vocês o que vocês acham disso. Vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu tenho mais uma informação aqui para trazer para vocês. Eu disse que nós estávamos com várias informações. E o Flávio Dino, ele diz que é impossível, né, enviar as imagens do dia 8 de janeiro. Gente, olha só, né? Impossível, diz Flávio Dino sobre envio de imagens do dia 8 de janeiro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele afirmou à CPMI do dia 8 de janeiro que é impossível disponibilizar as gravações internas do Palácio do Planalto registrada no dia dos eventos dos atos golpistas de 8 de janeiro, sem a devida autorização judicial. De acordo com o ministro, o envio das imagens aos parlamentares poderia resultar no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal e comprometer investigações, gerando possível responsabilização de Dino.
E o mesmo disse que ia pedir autorização ao STF para o envio das imagens. Então, só para vocês entenderem, isso aqui chocou bastante, né? Gerou até uma reviravolta aí dentro do caso dessa CPMI do dia 8 de janeiro, em relação à postura que o Flávio Dino teve quando a oposição pediu, né, as imagens. Por que negar as imagens? Ele convenceu você com essa desculpa que ele deu do motivo dele querer negar? Comenta aí. Aí o que aconteceu, né? O Alexandre de Moraes, ele autorizou o Ministério da Justiça, comandada por Flávio Dino, a compartilhar com a CPMI do dia 8 de janeiro as imagens dos circuitos internos e externos da pasta gravadas no dia da invasão à sede dos três poderes. E antes da decisão do ministro do STF, o Dino havia dito à comissão que seria impossível enviar o material sem autorização judicial. Então isso gerou aí bastante polêmica. Agora que o Moraes autorizou, o Dino enviará essas imagens do Ministério da Justiça, CPI, né? Então a gente percebe aí que o acesso às filmagens do Ministério aos planos de voo de Lula para Araraquara foram aprovados pela comissão durante um deslize da base governista no mês passado, e bolsonaristas batem na tecla de que Dino, um dos principais alvos da oposição, assistiu inerte ao ataque golpista da janela do ministério, o que ele nega. E o ministro da Justiça negou o envio das gravações à comissão, alegou que o pedido deveria ser endereçado a Moraes, né, porque as imagens fazem parte de um processo sigiloso, e a resposta causou forte reação da comissão, e o presidente do grupo, o deputado federal Arthur Maia, do União, ameaçou ir ao STF contra o Dino. Na decisão dessa segunda-feira do dia 7, Moraes afirmou que a transparência deve ser a regra geral e autorizou o Dino a compartilhar as informações. O magistrado pontuou ainda que caberá à CPI decidir se mantém ou não o material sobre sigilo, e não está caracterizado qualquer excepcionalidade que vede a cessão e compartilhamento das imagens da CPMI, que deverá analisar a eventual publicização ou manutenção do sigilo em virtude das diligências em andamento, escreveu o ministro. E diante do exposto, autoriza o ministro da Justiça e Segurança Pública o envio e compartilhamento das imagens do dia 8 de janeiro, tanto do circuito interno quanto externo de segurança do Palácio da Justiça, com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito nos termos do requerimento formulado. Então, o Ministério da Justiça, ele afirmou em nota que já tomou conhecimento da decisão, que irá acionar a Polícia Federal para enviar as imagens. Então, a gente percebe aí, né, que o Moraes concedeu liberdade provisória com emprego de medidas cautelares a mais 90 réus investigados por participarem da invasão à esplanada dos ministérios, e foram 37 mulheres e 53 homens contemplados pela determinação. O magistrado entendeu não haver mais risco de prejuízo às investigações caso os acusados fossem soltos, já que o processo já está em fase final de tramitação, e eles devem agora utilizar a tornozeleira eletrônica, além de se apresentar semanalmente à justiça. Também tiveram passaportes, documentos de porte de arma de fogo suspensos. O que vocês acharam disso, hein? Vão comentando aí pra mim. Enquanto vocês comentam, a gente encerra aqui em relação a Boulos, que critica a ação policial no Guarujá. Olha só esse post que o Guilherme Boulos ele trouxe no Instagram dele. Com câmera corporal, letalidade de polícia militares cai 40% e é a menor desde 2001. Então o Guilherme fala, a chacina que aconteceu no Guarujá não é obra do acaso. Quando o Tarcísio desestimula o uso das câmeras corporais, ele coloca em risco a vida dos cidadãos e também dos policiais, uma vez que o número de policiais mortos em serviço também aumentou na gestão bolsonarista. E aí, gente, olha só, né? A expansão do programa de câmeras corporais na PM está paralisada sobre Tarcísio. Sob Tarcísio, mortes cometidas por PM em serviço sobem 26% em São Paulo. Então, o Guilherme Boulos está defendendo que o uso da câmera corporal ajuda a reduzir essa letalidade de PMs e também o abuso policial, né, sobre os civis. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa chacina? Vocês concordam, não concordam? Vocês acham que estão fazendo muita fogueira, né, em relação ao assunto ou não? Eu quero saber a sua opinião, vai comentando aí pra mim
Porque vocês acham que o Boulos está correto ou ele está errado a respeito dessa ação policial no Guarujá após a morte de um PM, inclusive. Enquanto vocês comentam, a gente encerra o nosso boletim político de hoje com o Lira, que dá um ultimato a Lula. O Lira parece que perde a paciência, né, gente? Olha só, sem Centrão, seríamos a Argentina. A gente percebe essa falta de paciência do Arthur Lira quando o Lira alfinetou o Lula pela falta de parceria junto ao Centrão, que a indicação dos ministérios é formada na maioria por senadores, com baixa participação de deputados e claramente mostrando que se não houver inclusão, o Lula não vai ter a base para aprovar projetos. Dando outro sentido, o Lula mostra que o Centrão tem importância para o governo, pois caso o Lula pudesse aprovar todos os projetos populistas que ele deseja, o Brasil em breve poderia ter uma grave crise econômica. E aí, hein, pessoal, o que vocês acham, hein? Vocês acham que realmente sem o Centrão nós teríamos uma Argentina com esse governo do Lula? O governo que aprova várias políticas públicas? Esse foi o nosso Pode Brasil. E aí, pode Brasil acontecer tudo isso? Como que vocês estão em relação aos últimos fatos? Em breve eu volto com mais um boletim. Obrigada, me despeço por aqui de vocês e até a próxima.